Olá, mais uma vez nos reunimos na minha casa, sejam bem-vindos, para falarmos sobre essa preciosidade de livro, que é o Dhammapada. Sempre faço aquela pequena recapitulação só para nos situarmos. Lembrem que estamos falando de um livro sagrado da tradição budista, compilado por concílios após a morte de Siddhartha Gautama, o Buda histórico. E nós vimos que existem 3 cestos, chamados Tripitaka, e um desses cestos é o Sutta Pitaka, que é composto por 5 livros. Um desses livros é o Khuddaka Nikaya, que tem dentro dele 15 divisões, e uma delas é o Dhammapada. Ou seja, a literatura budista é ampla, como em geral a literatura religiosa costuma ser. Mas esse Dhammapada é considerado como que uma síntese muito importante da visão de mundo budista, dos valores budistas. Nós já vimos há algum tempo alguns encontros falando a respeito de todos os seus versos. Hoje nós estamos entrando então na parte final. Então vamos hoje para o capítulo 22, o Inferno, Niraya Vaga. Sempre considerando que a questão do inferno ou do paraíso dentro dessa tradição religiosa, pelo menos na sua origem, pelo menos em parte da sua concepção, que com o passar do tempo muitas coisas vão mudando, o inferno ou o paraíso eram exatamente aqui. Era uma resposta que damos às circunstâncias da vida, humana ou desumana. A possibilidade que temos de não deixar que as circunstâncias nos roubem a nós mesmos. Quando nos roubam, isso seria o inferno. Quando controlamos as rédeas, estaríamos no paraíso. Lembrem daquela passagem que se diz ser de origem zen budista, onde um grande militar, um grande general, chega para um mestre budista e pergunta: o que é o inferno, mestre? E esse mestre, como em geral acontece nesses contos, resolve testá-lo. E faz que está muito irritado, fica nervoso, diz: que burrice! Quem é você que me pergunta tamanha estupidez? E esse general, coberto de medalhas, com todo um conjunto de honras à sua volta, se irrita com esse tratamento. Quem é você? Como é que você me trata desse jeito? O que você está pensando? E saca a espada. Quando ele saca a espada, o mestre diz: esse é o inferno. Abriram-se as portas do inferno. O general percebe a sabedoria daquele mestre, embainha sua espada e cai aos seus pés. Ele diz: abriram-se as portas do paraíso. Ou seja, numa mesma circunstância, essas 2 portas estão sempre acessíveis. Então nós vamos ver que o Niraya Vaga vai tratar desse tipo de inferno. E nesses primeiros versos, sobretudo, da pior forma de inferno que se considera, que são aqueles que aparentam um nível espiritual acima da média, que deveriam conduzir os demais e que falsamente aparentam, e por dentro são homens comuns, por dentro são homens banais. Aqueles que têm apenas um comportamento aparentemente condizente com um homem espiritualizado, mas que as raízes dessa espiritualidade não existem dentro dele. Então, no verso 308, vai se dizer: melhor seria engolir uma bola de ferro em brasa, semelhante a uma chama do inferno, do que ser dissoluto e sem controle, vivendo de esmolas do povo, ou seja, um monge. Ele diz: melhor uma bola de fogo em chamas do que você representar a esperança das pessoas, representar aquilo que elas têm de mais elevados, porque nada mais é do que isso um monge. Ele representa fora aquilo que todos os homens pretendem encontrar dentro, e você trair essa representação, não estar à altura de ser um depósito das esperanças do outro. Ou seja, num determinado momento, fazer com que as pessoas se sintam traídas nas expectativas mais elevadas que elas tinham. Matar as esperanças humanas, isso é muito grave. Então ele coloca: isso é a pior de todos os infernos que pode acontecer. Lembrem que em outra palestra eu falava para vocês, e reiterava para que prestassem atenção nisso, a diferença entre comportamento moral e consciência moral. A consciência moral faz porque compreende a necessidade disso, compreende o valor pedagógico que isso tem para si próprio e para os demais, sabe aonde esse comportamento vai levar. E o comportamento moral é um adestramento, ou seja, fala, anda, cumpre com todas as normas de cumprimentos, relações próprias de um homem sábio, sem ser. Engana por algum tempo, não muito, e a decepção é muito grande. Então, continuando no verso 312 e 313, ele vai dizer: não há grandes frutos a esperar de um dever cumprido negligentemente, de um voto vacilante
ou de uma castidade hesitante. O que devemos fazer, façamo-lo com decisão e energia. A indolência abre a porta para a paixão. O insensato peregrino só levanta o pó da estrada, o perigoso pó dos desejos. Para aqueles que assistiram aquela série que fiz sobre um outro livro muito belo, que é A Luz no Caminho, tem uma passagem, um dos mandamentos da Luz do Caminho diz o seguinte: busca o caminho. E eu comentava para vocês que isso pareceu a princípio um pouco paradoxal, porque é lógico que quem vai procurar um livro que se propõe a indicar o caminho para a sabedoria já está buscando o caminho. Mas quando você reflete um pouco, percebe que isso é um engano. Nós muitas vezes criamos essa aparência, queremos a sabedoria, mas de fato queremos coisas muito materiais. O que nos motiva é a projeção do nosso nome, é o reconhecimento da nossa imagem, é estarmos acima dos demais, nos considerarmos de alguma maneira superiores. Não esqueçam, Helena Blavatsky dizia que a pior das vaidades é a vaidade espiritual. E nós desenvolvemos exatamente isso. Mas para nós mesmos, que é o pior tipo de mentira, mentimos e dizemos que queremos a espiritualidade, queremos a sabedoria. É muito importante de vez em quando parar a cena e se perguntar: o que realmente eu quero? Então essa fraqueza, essa negligência na busca da espiritualidade é própria daquele que não tem realmente uma vontade de chegar lá. É como se você imaginasse o exemplo que sempre dou do chocolate. Chocolate não tinha chegado ainda na Europa, era uma invenção americana. Alguns que vieram da América para a Europa de volta levaram isso. Então, o europeu não faria grandes esforços para ter aquilo, não sabia do que se tratava. Agora, depois que provou, e que além disso os belgas aperfeiçoaram, ninguém que tenha provado, ou pelo menos a grande maioria, são poucos que conheço que não gostam de chocolate, vai negar algo que já experimentou e sabe que é bom. De uma certa maneira, o homem que ama o caminho da espiritualidade já experimentou algo de espiritualidade, já provou e sabe o quanto isso é revolucionário na sua vida, o quanto isso lhe dá um estado de serenidade e paz fora do comum. E por isso busca, como dizia a Luz do Caminho, busca ardentemente, ainda que com controle da ansiedade, mas com todo o seu entusiasmo, com toda a sua motivação. Então, nós somos tíbios porque realmente não vimos, às vezes, intuímos que existe algo, mas ainda não experimentamos dele, ou não estamos muito empenhados nesse caminho. Busca o caminho. Olha para dentro de você e vê, e pergunte-se com muita honestidade: o que de fato eu estou buscando? Qual é o meu verdadeiro objetivo? Bom, capítulo 33, o elefante Nagavaga. Ele vai utilizar uma série de situações em que o elefante consegue se furtar às circunstâncias, como uma referência para que nós também possamos tomar esse caminho. Bom, a tradição budista nasce na Índia, e na Índia um animal muito simbólico é o elefante, pela sua capacidade de ter grande força, mas ao mesmo tempo uma delicadeza para olhar onde está pisando. Enfim, o elefante é o nome desse capítulo número 23, verso 320. Tal como o elefante nas batalhas suporta a flecha desferida pelo arco, suportarei pacientemente as palavras ferinas dos que não sabem se controlar. Era um animal de batalhas na Índia, assim como no Ocidente se utilizava o cavalo, e lá também, mas o elefante era uma montaria de guerra. E suportava muitas flechas, muitas feridas e continuava lutando. De uma certa maneira, nós recebemos também essas flechas e essas feridas. E deveríamos ter a mesma capacidade, a mesma força canalizada do elefante, de não permitir que esses ferimentos nos abatam e nos tirem do caminho. Todo homem pode ser ferido, mas não necessariamente abatido. Deixar-se abater depende da carga venenosa que você coloca em cada uma dessas flechas, do peso que atribui a elas e da falta de foco sobre a meta da sua vida, que deve ser aprovada constantemente pela sua consciência e não necessariamente por fatores externos. No verso 327, ele continua: procura alegria na plena atenção. Sê vigilante, vela sobre tua mente. Livra-te do lodaçal do mal como o elefante safa-se do pântano. Ou seja, a capacidade de chegar do outro lado, safar-se do pântano. Para as tradições gregas, por exemplo, Platão fala sobre isso,
naquele seu diálogo Crátilo sobre a etimologia das palavras, ele dizia que herói vem de eros, amor, coração. Coragem também viria desse mesmo core, coração. Ou seja, algo que amamos está do outro lado desse rio. Logicamente, eu não me jogaria num rio caudaloso à toa, mas se algo que amo está do outro lado, é como se o seu coração estivesse lá esperando por você. E você é capaz de se colocar dentro dessa situação complexa e sair do outro lado, arrastado pelo teu próprio coração. Ou seja, meu coração já está no meu destino. O resto do corpo necessita vitalmente unir-se a ele. Então tem uma possibilidade de superação das dificuldades, aquele que busca recuperar o seu coração, muito maior do que aquele que não busca nada, que se detém diante da pequena dificuldade, de um pequeno riacho que se coloca diante dele. No verso 328 e 330, disse o seguinte: na jornada da vida, se encontrares um companheiro prudente, sóbrio, sábio e bem controlado, sobrepuja todos os obstáculos e caminha ao seu lado, alegre e bem atento. Se não o encontrares, caminha sozinho, como um rei vencido, abandonando o seu reino, ou como o elefante solitário na floresta. No caminho da vida, mais vale viver só do que ter por companheiro um insensato. Então percebam, isso não é contraditório com tudo aquilo que já dissemos, que o budismo, a tradição budista, a filosofia budista, considera a necessidade de harmonia com tudo, mas cada coisa no seu lugar, cada coisa na distância e ritmo correta, como o Sol com os planetas. Já usei esse exemplo em outra palestra para trás, dessa mesma série. Ou seja, o Sol ama todos os planetas, dá vida, ilumina, mas cada um na distância e no ritmo correto. Não cola nada em si, senão torraria tudo. Ou seja, a princípio somos capazes de nos relacionarmos com tudo no universo, mas sempre imprimindo a distância e o ritmo necessários. Agora, o que você traz para perto de você é aquilo que te inspira a ser bom e que você pode devolver a esse ser a mesma inspiração. Ou seja, a amizade é uma união acima, em torno das coisas mais elevadas que temos. A amizade não é uma cumplicidade de defeitos. A amizade é uma união de virtudes, para que um se torne um reforço na batalha do outro, para que um some as suas forças à batalha do outro, para que lutem juntos na mesma trincheira e sejam vitoriosos juntos. Tem uma frase de Nietzsche que eu acho interessante, que ele diz o seguinte: detesto quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer boa companhia. É claro que aí tem muito do radicalismo de Nietzsche, né? Nem sempre as pessoas vêm para nós porque precisamos tirar alguma coisa delas, muitas vezes temos que dar, mas aqueles que trazemos para a nossa intimidade, para nos acompanharem durante toda a jornada, ombro a ombro, é importante que seja aquele com quem eu posso compartilhar as coisas mais nobres da minha vida. É importante que seja aquele que nos unimos para ser fator de soma na vida um do outro. Não podemos trazer para a nossa intimidade alguém que vai viver uma queda de braço conosco permanente, um roubando energias dos outros, porque isso não é uma relação sadia. Essa não é a distância correta para estar dessa pessoa. Então é tudo um jogo delicado que é preciso entender. Cada coisa no seu lugar. Não existe mal no universo manifestado, como diria Platão. Mas para próximo de você, quem busca o mesmo alvo, quem tem a mesma necessidade. Quem não conhece, conheça um pouco mais sobre a ideia das almas gêmeas de Platão, onde ele fala dessa união nos três mundos, mas começando pelo mais elevado. Não negar a ninguém, mas dar a cada um o lugar que lhe corresponde, também dentro da sua vida. Capítulo 24. O desejo. Verso 341. Deixando a mente entregue às delícias dos prazeres alimentados pelos desejos, o homem se escraviza ao ciclo dos renascimentos. Percebam que nós estamos dentro de uma lógica muito simples, a princípio, que é a ideia de sair da separatividade, buscar a unidade, somar, levar a nossa parcela, a nossa peça do grande quebra-cabeça, para se encaixar com o todo. O desejo, ele é filho da separatividade. Como eu posso desejar que algo seja meu, se eu considero que esse algo é um dos seres da criação com tanto direito quanto eu?
Eu não posso ser, se eu considerar o meu corpo físico, minha mão não pode ser proprietária do meu pé. Ambos são partes de um mesmo corpo, cada um com a sua individualidade, sem considerações nihilistas, cada um com o seu papel. O papel da mão é diferente do papel do pé, mas se somam para compor um corpo. Se a mão se sente dona do pé, é porque ela se sente superior a ele e acha que ela tem direito de furtar algum ser da criação para não se realizar no seu caminho, mas para servir a ela. Sentir-se dono de algo, desejar, possuir algo, é como se esse algo fosse inferior a mim e não tivesse direito de realizar o seu destino. Ele tem que pertencer ao meu e complementar de alguma maneira a minha caminhada. Lembrem que eu comentava com vocês, em uma das palestras que temos feito, a respeito da história da economia de recursos, como por exemplo da água. Sabendo usar não vai faltar. Como assim? Então eu só preservo a água porque ela pode me faltar e não porque eu a respeito como ser? A ideia do budismo não considera isso como moral nem como válido. Todas as coisas são consideradas como seres, com igual direito de realização. Ou seja, eu não posso possuir nada sem de alguma maneira atentar contra a unidade, praticar o egoísmo. E essa ideia de encontrar a nossa identidade, compô-la com a identidade de todas as coisas, sem querer possuir nem ser possuído por nada, é uma poderosa arma contra a heresia da separatividade, de que fala o budismo tibetano. Então, a superação dos desejos, esses desejos que nos prendem à terra, à posse de coisas materiais, esse é extremamente necessário. Lembrem que eu falava para vocês que na tradição egípcia, no momento do peso do coração do morto, o coração do morto tinha que pesar menos do que uma pluma, a pluma de Maat. O que pode haver dentro de um coração para pesar menos do que uma pluma? Não podem ser coisas materiais. Mas quem ama e busca a bondade, a justiça, a fraternidade, esse é um coração leve. Num determinado momento, nem essas coisas desejaremos, porque como elas estarão totalmente entranhadas em nós, não haverá mais nada para desejar. Mas nesse momento, a busca de atributos espirituais ainda é uma necessidade. Mas o homem vai deixando para trás, como acontece ao longo da caminhada da vida. Deixamos para trás os nossos apetites de criança, para adquirirmos os nossos apetites de adulto, até que sejamos tão plenos que não haja mais necessidade de apetites. Essa é a busca. No verso 344, aquele que, liberto da seiva dos desejos, nela recai, olha-o como escravo livre voltando para o cativeiro. Isso é uma coisa muito curiosa a gente imaginar, bom, eu me libertei de um vício terrível, me sinto hoje muito mais sereno, não me sinto mais o tempo todo aguilhoado por um feitor que está querendo me escravizar, me sinto muito mais livre, muito mais realizado, tenho muito mais serenidade e paz, que é a essência da felicidade humana. Nada me perturba, por que eu voltaria para lá? O que haveria de tão atrativo para que um homem que se sente livre e em paz volte à perturbação de desejos que o escravizam? Talvez insegurança, talvez experiências mal fechadas no passado, mas de qualquer maneira, essas coisas sempre espreitam e temos que estar atentos. Quando superamos um vício, superamos um desejo que nos escravizava, não podemos considerar que isso não tem possibilidade de recaída. Lembrem da voz do silêncio. Cuida para que os mortos não se levantem dos seus túmulos. Então aqui, vigiar todos esses elementos superados. Porque é assim, por exemplo, numa guerra, que se conquista uma cidade, se mantém o poder sobre ela, porque se vigia. Senão se perderia tudo. Vocês vão dizer, bom, isso é muito cansativo demais, eu ficar a vida inteira vigiando tudo. O nosso coração não cansa de bater, os nossos pulmões não cansam de processar o ar, isso é a dinâmica da vida. Por que nós deveríamos cansar, a nossa consciência deveria cansar de estar atenta sobre os elementos fundamentais da vida? Verso 348. Liberta-te do passado, do futuro e do presente. Dirige-te a outra margem da existência com a mente liberta de tudo. Não estarás mais sujeito ao nascimento, à velhice e à morte. Vocês devem lembrar que num determinado momento eu contei para vocês uma história, um pequeno texto que escrevi num determinado momento, com um artigo, com um exemplo que dei para os meus alunos em sala, que eu dizia para eles para imaginarem um suco de laranja. Suco de laranja, nós sabemos, pelo menos a princípio é assim, porque isso muda muito, né?
Sabemos hoje que ele compõe o ácido ascórbico, faz bem para o nosso organismo, mas nós, ao prepararmos um suco de laranja, esprememos as laranjas, tomamos o suco, suas propriedades incorporam, integram o nosso corpo. E os restos dessa experiência jogamos fora. Não andamos carregando as cascas de laranja pela vida fora porque o suco nos serviu. Assim seria com as experiências da vida. Vivemos de todo o coração, tiramos dali o melhor que podemos, integramos a nossa consciência, mas largamos para trás o preço que pagamos por isso. Largamos para trás as memórias que nos permitiram chegar a isso. O excessivo apego a cascas vai fazer que em um determinado momento fiquemos tão pesados que não conseguimos mais avançar. Entenda, toda a experiência da vida nos fornece uma possibilidade de aprendizado, porque senão ela não existiria. Imaginem que eu vou a uma loja e compro uma determinada mercadoria e pago o seu preço. E brigo porque foi muito caro, discuto porque foi muito caro, e saio e deixo a mercadoria em cima do balcão. Nós fazemos mais ou menos isso. Brigamos com as experiências que a vida traz. E o aprendizado que teremos que tirar dela, não levamos, porque não refletimos, não nos aprofundamos naquilo que vivemos. Então, pagamos um preço caro, ficamos doloridos por esse preço, mas esquecemos de integrar em nós o suco de laranja. Num determinado momento, é preciso esquecer o preço que pagamos pelas coisas e nos fixarmos nas qualidades que essas coisas nos permitiram integrar. Porque senão estaremos com um fardo tão grande nas costas que já não dará mais para darmos um passo em direção a nós mesmos. Já não há mais vida possível nem válida quando não há possibilidade de avançar em relação ao teu ideal humano. Nos 354, ele vai dizer: sobre todas as dádivas, sobre todos os aromas, sobre todos os encantos, excede a dádiva, o aroma e o encanto da verdade. Ou seja, saborear as coisas do mundo, perceber a beleza, o aroma, o sabor de todas elas, é natural, estamos no mundo. Não há por que ser asceta negando as coisas do mundo quando não conquistamos coisas de um outro mundo. Ficamos sem nada. É um processo de substituição. Quando percebemos a beleza de uma flor, num determinado momento vamos perceber dentro de nós uma virtude tão bela que nós comparamos com essa flor e percebemos que é da mesma natureza. O corpo da flor e o meu corpo irão embora, seguirão o seu caminho, mas essa beleza que eu sintetizei através dos dois, nada nem ninguém pode tirar de mim. Então nós vamos paulatinamente percebendo que todos os sabores e aromas e coisas belas que vemos no mundo são sombras bastante obscurecidas e deformadas dos verdadeiros prazeres que são os prazeres da alma. E já podemos experimentar isso para que não fique muito vago. Percebam o que é a satisfação do dever cumprido, de um ato de generosidade sem segundas intenções, de um ato de justiça, mesmo que a um custo pesado, de um ato de honestidade, ainda que isso tenha te gerado tentações. Vejam a sensação, o dia seguinte, o nível de prazer, de leveza, de realização que isso gera. É um prazer da alma e não do corpo. O corpo talvez quisesse pegar aquele objeto que não lhe pertence e converter em coisas agradáveis, mas o agradável nem sempre é sinônimo do bom. Então chega um determinado momento que não podemos ficar estendendo os nossos gostos no plano horizontal. Temos que verticalizá-los, sair da sombra e buscar o objeto. Antes que o nosso paladar se sature nesse mundo e caímos num vazio, achando que nada, nenhum dos sabores do mundo nos interessa, que nós extraiamos o simbolismo das coisas boas do mundo, para encontrar a fonte de todo o bem dentro de nós. E essa fonte nos proporciona uma felicidade que não se esgota. O Monge, Bico Vaga, capítulo 25. Verso 362. O homem que vigia os gestos, o andar, a linguagem, sereno, que tem controle em todas as coisas, que se compraz no recolhimento interior, solitário e satisfeito, a este homem eu o chamo um bico, um monge. Mas percebam, ele está falando de comportamentos, que são reflexos de uma conquista interna. Percebam que um homem pode simular todos esses comportamentos. Ou não, eu não poderia adestrar uma pessoa para que ela tivesse os gestos todos estudados, parecendo os gestos de um homem sábio, para que ela andasse imitando um homem sábio,
para que ela tivesse uma linguagem, aparentasse uma serenidade de um homem sábio, enquanto dentro dela existe um turbilhão. Dá para adestrar, treinar alguém para fazer isso, sem que isso seja reflexo de alguma coisa mais profunda e interna. E só aqueles mais próximos de ter essa serenidade vão ser capazes de distinguir imediatamente a diferença. Um gera um nível de vazio extremamente amargo e, inclusive, um descrédito nos comportamentos nobres. Porque, de verdade, um comportamento não tem muito valor quando ele não é externalização de uma nobreza que temos dentro de nós. No verso 3,5, ele vai dizer: se apesar do constante esforço, o progresso conseguido ainda não for grande, sendo tua vida pura na obtenção da subsistência, até pelos seres divinos serias louvado. Ou seja, eu aspiro coisas muito elevadas, uma justiça perfeita, uma integridade, uma harmonia perfeita. Bom, não cheguei a isso, mas com a melhor das minhas intenções, vivendo honestamente, eu caminhei o que pude, fui ao máximo das minhas possibilidades. Ele diz, bom, uma pessoa nessas condições é digno de ser admirada até por seres mais nobres do que o homem. Nenhum esforço nesse caminho será perdido. É válido, é nobre. Saber encontrar esse ponto onde nós sabemos, estou dando o melhor de mim, estou buscando ao máximo realizar a minha condição humana. Bom, não sou igual a grandes seres que já existiram e que foram muito mais longe, mas na medida das minhas possibilidades, eu matei um dragão. Não sou São Jorge, não sou Mitra, mas matei um dragão. E esse dragão, para mim, é tão gigantesco quanto proporcionalmente era para São Jorge o seu. Ou seja, eu durmo o sono dos justos. Eu fiz o que me correspondeu. Esse seria respeitado até pelos deuses. Verso 367. Aquele para quem corpo e mente não são reais, tendo já superado a ilusão de posse, nada achando que possa dizer isto é meu, isto sou eu, na verdade pode ser chamado um bico, um monge. Lembrem, para aqueles que por acaso já tenham assistido, dentro do canal da Nova Acrópole no YouTube, tem uma palestra que são sobre os cânticos de Cecília Meirelles. E um dos cânticos ela vai dizer exatamente isso. Quando dizes, isso é meu, roubas-te a ti mesmo. Ou seja, lesas a ti próprio, considerando que és parte do todo. E essa parte pertence ao todo. Uma célula não é dona da outra, são ambas propriedades do corpo. E você é, simultaneamente, a célula que rouba e o corpo que é roubado. Ou seja, roubas-te a ti mesmo, quando dizes, isso é meu, isso sou eu. Eu acho muito bonita essa passagem, considerando uma poetisa brasileira, uma obra recente, com uma beleza e com uma profundidade metafísica admirável. Recomendo, então, àqueles que não conhecem os cânticos de Cecília Meirelles. Continuando, vamos para o verso 369. Descarrega a tua barca, ó bico. Vazia, ela navegará ligeira. Desembaraçada da luxúria e do ódio, alcançarás a fronteira do nirvana. Lembrem, para aqueles que já assistiram às palestras sobre os estoicos, eu não posso deixar de fazer comparações, porque para mim essas comparações são preciosas. Mostram que tantas tradições de tantos lugares do tempo e do espaço apontam numa mesma direção. E há uma passagem, um exemplo que dei a respeito dos estoicos, que dizia para imaginarem que estamos dentro de um balão, um daqueles dirigíveis com cestinha, e estamos dentro dessa cestinha sonhando com as nuvens, enquanto o balão permanece fortemente amarrado à terra. Um estoico diria, ao invés de cogitar acerca do que são as nuvens, preocupe-se em cortar as amarras que te prendem à terra, que naturalmente te elevarás e constatarás o que são as nuvens, ao invés de meramente especular. Percebam como isso é parecido com o que ele diz aqui. Corta as amarras da luxúria e do ódio, que aí você não fica mais pensando sobre o que o Nirvana é ou não é. Daqui a pouco o Nirvana está diante de você. Está na mesma altura que você, portanto você constata e não especula. Ou seja, saber dar um passo de cada vez, fazendo aquilo que te corresponde em cada passo. Nesse momento, cortar as amarras que nos prendem ao chão. E em seguida saberemos qual é o próximo passo. No 370, ele vai enumerar uma série de obstáculos a serem superados e outros a serem conquistados. Elimina, ó discípulo, estes 5 obstáculos. Primeiro, a crença da personalidade de um eu separado.
Percebam, muita gente tem me escrito perguntado isso, porque há muita confusão, há muitas interpretações díspares dentro do budismo. A crença no eu separado é egoísmo, a heresia da separatividade. Nós fazemos parte de um todo, mas isso não quer dizer que essa parte do todo que você é se dilua numa absoluta falta de identidade, se torne igual a tudo. Não, nós somos células de um corpo, mas as células não são idênticas entre si. Somos peças de um quebra-cabeça, as peças não são idênticas. Cada um aporta para esse corpo com a sua possibilidade, única e irrepetível. O fato de sabermos que somos todos partes do Uno não tira de nós a nossa individualidade. Muito pelo contrário, ao sermos fiéis a nós mesmos, encaixamos bem nesse corpo, cumprimos bem o nosso papel. Por isso, conhece-te a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, encontrarás o teu papel dentro do todo. Encaixarás, mas não te diluirás numa absoluta massificação de todo mundo é igual a todo mundo. Cuidado, isso é uma interpretação equivocada que só mete medo. Ninguém quer ser nada, ninguém quer se diluir num vazio sem nenhuma particularidade, sem nenhuma identidade. Esse tipo de concepção errônea gera uma negação da busca do todo, uma negação da busca do nirvana. Cuidado com isso. Muitas vezes as nossas más interpretações e fantasias se tornam aliados da nossa resistência de crescer. Então a primeira seria isso, crença na personalidade de um eu separado. A segunda, dúvida cética e discursiva. Lembrem que Platão, lá na sua República, ele falava que não ensinaria dialética para jovens com menos de 30 anos de idade, porque é uma idade que, em média, ele considera que as pessoas já deveriam ter amadurecido o suficiente para não fazer jogos com a busca da verdade, não brincarem. Ou seja, aprendeu a dialogar, começa a fazer um jogo de palavras onde ele mais quer mostrar como lida bem com as palavras do que propriamente encontrar a verdade. Então, jogar com conceitos que estão ali para construir um caminho para que você encontre a si próprio. Jogar com verdade de tal maneira que daqui a pouco você expõe todas ao descrédito. E isso impossibilita qualquer possibilidade de evolução para você e para os demais. Platão dizia uma outra coisa muito interessante, que ele dizia que no futuro a filosofia seria denegrida e destruída não por aqueles que a atacam, mas por aqueles que, sem ter mérito para tanto, entram porque encontram a casa abandonada e com as portas abertas e denigrem a filosofia a partir de dentro, dizendo-se filósofos. Ou seja, muitas vezes esse jogo discursivo, onde se joga com as palavras sem o intuito de realmente construir sabedoria, construir uma proximidade do nosso papel no mundo, uma proximidade da nossa identidade, da harmonia interna e exterior, esse jogo de palavras faz com que a gente pense a filosofia como uma coisa inútil e gera uma barreira em relação a uma ferramenta que seria preciosa para nos ajudar a crescer. Então, muito cuidado com a maturidade que temos que ter para lidar com as coisas. Então, ele diz que esse é um dos obstáculos. Dúvida cética e discursiva, ou seja, um dialogar para transformar tudo em nada. 3. Crença na eficácia dos rituais. Vejam, isso aqui é muito forte, não é brincadeira. Ou seja, um ritual, ele é uma evocação daquilo que de mais profundo existe na nossa consciência, para que venha à tona e opere uma transformação em nós. O rito externo é só um símbolo. É um símbolo de algo que queremos que aconteça dentro de nós. Ou seja, de uma certa maneira, acendemos uma vela, queremos que nós, vela, cera, que passa, que se derrete, que morre, também sirvamos para trazer luz ao mundo. Não sejamos simplesmente um monte de cera parado que com o tempo a secura do ar vai decompor. Uma vela é, por definição, um ser que veio ao mundo para trazer luz. Um ser humano também. Que a gente não se destrua antes de cumprir a nossa missão. Então, quando nós acendemos uma vela, é isso que estamos procurando evocar. Agora, quando usamos o ritual como algo que tem um sentido em si, uma certa moeda de troca para obter favores no mundo material, isso vai fazer com que nós esvaziemos a ideia do sagrado para nós. Façamos com que essa ideia caia no descrédito. Então, esse é um outro elemento. Percebam que coisa atual. E isso é um ensinamento de 2.600 anos, pelo menos. 4. Prazeres sensuais.
Prazeres sensuais, aqueles que advêm dos sentidos. Que nós possamos aprender a ter prazer, por exemplo, num ato justo. Aprendamos a ter prazer num momento de fraternidade, num pensamento nobre onde de repente compreendemos a dor do outro, num pensamento simbólico onde de repente compreendemos o sentido de uma experiência nossa, do outro, da humanidade. Esses são prazeres também. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto, dizia Sirihan. Vamos depurando cada vez menos necessidade de prazeres sensuais, cada vez mais prazeres inteligíveis, mais prazeres da alma, onde vamos fazendo uma permuta, que continuemos desfrutando da vida, mas com coisas mais depuradas, mais duradouras, mais verdadeiras. Ou seja, evitar a prisão dos prazeres sensuais, que são os que nos amarram à terra. E por último, o 5, que é o ódio. O ódio dispensa explicações, né? O ódio que é um elemento de divisão, de dissolução, que vai nos afastar de maneira muito complexa das células à nossa volta. De uma certa maneira, nós poderíamos considerar que uma doença grave é um ódio do nosso organismo. A separação, onde as unidades começam a ter um comportamento autônomo e já não pensam no todo. Essa separatividade incrustada, essa necessidade de separar, de destruir, de isolar, isso é altamente doentio e seria um dos elementos que nós deveríamos estar mais atentos e que ainda está tão presente na nossa vida. Ele vai continuar e diz o seguinte: abandona mais esses 5, ou seja, depois dos 5 primeiros, abandona mais 5. Anseio pela paz espiritual. Ou seja, é como se você quisesse fazer todos os procedimentos que estão te passando para se livrar disso, e não porque você considera isso como teu dever, como ser humano. Ou seja, imagina um grande artista, Leonardo da Vinci, pintando a Mona Lisa rapidinho, porque ele quer se livrar disso. O que seria a Mona Lisa? Não seria a obra de arte que é. Ele fez o seu melhor a cada minuto, saboreando cada minuto, e imprimindo ali o máximo das suas possibilidades, o máximo do seu coração. E por isso chegou à superação. Conseguiu se tornar realmente o artista da qualidade que era. Então, cuidado pela ânsia pela paz espiritual. Porque essa ânsia, no fundo, está impregnada de egoísmo. Quero me livrar de toda essa problemática. Quero chegar a um lugar onde ninguém me perturbe. Quero salvar minha pele. Ele diz que é um dos elementos a serem abandonados. 7. Anseio por uma existência imaterial, mundo psíquico sutil. Ou seja, esse corpo está cheio de dores, de sofrimentos, de desgastes, de envelhecimento. Quero me livrar dele, quero um corpo mais sutil que sofra menos. Bom, se por aí você deseja isso como fim último, você não quer superar a matéria para servir melhor, para indicar o caminho para aqueles que vêm atrás. Isso vai acabar sendo um processo de estética metafísica, ou seja, eu quero uma beleza que o tempo não corroa, acaba estando impregnada de egoísmo. Eu quero uma estabilidade que o corpo não me permite, acaba sendo um processo de querer se livrar dos desconfortos da matéria e não de querer servir em cada estágio, em cada passo pelo qual você transita. Cuidado! Helena Blavatsky costumava dizer que a pior forma de egoísmo é o egoísmo espiritual, o egoísmo disfarçado de espiritualidade. Quero chegar lá, não quero sofrer, não quero envelhecer, não quero ter mais perturbações. Bom, então você está querendo umas férias, um resort, não material, um resort metafísico. Mas isso não tem nada de humano, não tem nada de altruísta, não tem nada de busca da unidade. Apenas desejo de libertação das incomodidades da sua vida. 8. Orgulho espiritual. Ou seja, uma migalha que a gente encontra e já se sente superior aos demais. E aí começa a contaminar as nossas conquistas espirituais daquelas sementes que ficaram para trás. As sementes do egoísmo e da separatividade. Aquilo que conquistamos, conquistamos com o apoio de toda a humanidade. Foi o sofrimento de toda a humanidade, foi a sabedoria de todos aqueles que me precederam, foi um conjunto de esforços para me trazer até aqui. Portanto, é uma vitória não minha, de todos. Lembro de uma passagem de Khalil Gibran que sempre cito, que eu gosto demais, num capítulo do Profeta, que parece uma coisa até um pouco pretensiosa, se entra sem grandes expectativas. É um capítulo que trata do comer e do beber, onde ele recomenda que quando você vai se alimentar de algo, quer seja uma planta, quer seja um animal,
que você diga mentalmente a eles: pela mesma lei que te imola, eu também serei imolado. Que a minha e a tua vida serão oferenda para servir a vidas mais amplas e maiores no futuro. A minha e a tua vida serão oferendas. Pela mesma lei que te imola, eu também serei imolado. Eu acho isso de uma beleza impressionante. E mostra que todo o nosso crescimento é oferenda em prol da vida, para que a vida siga o seu curso de maneira cada vez mais eficaz, para que a vida se expanda, para que ela possa cumprir os seus propósitos. Toda vez que colocamos algum nível de separatividade, algum desejo dos frutos, começamos a tomar a contramão daquilo que acabamos de conquistar. E tem que ter cuidado, porque o egoísmo é o mais sorrateiro dos inimigos. E ele se esconde por trás de coisas aparentemente inocentes. Por exemplo, por trás do orgulho. 9. Inquietude. Inquietude é o contrário de uma das virtudes que ele considera mais importantes, que é a confiança. Eu vou ao meu limite, faço o meu melhor da melhor maneira. E confio que eu não estou sozinho, que eu caminho lado a lado com a natureza, que eu trabalho a favor da natureza. E quem está com a natureza, quem pode contra ele? Ou seja, eu não me desespero, não me inquieto. Eu sei que eu tenho que fazer o meu máximo e tudo mais que for necessário será acrescentado. Eu não luto só, eu não luto por uma causa pessoal. Portanto, a inquietude, o desespero é uma das coisas que muitas vezes escondem um ceticismo, de não ver o exército que luta ao nosso lado, o tamanho da causa pela qual lutamos quando trabalhamos pela unidade. E 10 é a ignorância, óbvio. É esse conforto de não querer saber, para não ter que se comprometer, para não querer se responsabilizar. Então, a ignorância é como ponto de partida, e essa todos nós partimos dela a todo momento, para um estado de consciência maior. Mas o querer permanecer na ignorância, por comodidade, por falta de responsabilidade, por não querer se submeter a nenhum tipo de pressão, porque conhecimento gera compromisso. Então, essa ignorância é optativa, é um dos elementos que há que abrir mão. E por fim ele soma agora 5 poderes que temos que não combater, mas que desenvolver. O primeiro deles, a fé ou a confiança. Quando nós sentimos o universo como cosmos e não como caos, sentimos o universo caminhando para um propósito, com uma causa, e nós nos aliamos a ela, não nos sentimos sozinhos, não nos sentimos inseguros. Isso gera confiança. Percebemos que caminhamos com Deus, e o homem com Deus é sempre maioria. Ou seja, somos um dentro de um exército, mas quando estamos harmonizados com esse todo, o poder do todo flui para essa parte. Assim como o poder do corpo como um todo flui para essa mão, quando ela trabalha em harmonia com ele. Ou seja, não foi simplesmente a mão de Leonardo da Vinci que pintou a Mona Lisa. Todo o seu corpo contribuiu para isso. Todo o seu corpo somou para que a mão fosse lá e finalizasse o trabalho. Então, um homem que confia no universo ordenado e que caminha para um propósito é um homem muito mais seguro, com muito mais fortaleza, com muito mais motivação. Que é exatamente o que ele vai falar adiante. Além da confiança, energia, garra, motivação. Constantemente, todos os dias, olhar para o seu alvo e lembrar quem você é e onde quer chegar com tudo isso. Não se deixar perder pela banalidade da vida. E lembrar todos os dias quem sou e onde eu quero chegar com a minha vida. Canalizar energia para esse grande objetivo, que é aquilo que viemos fazer no mundo. É o grande projeto, o que eu quero somar à humanidade com isso que é chamado minha vida, com essa energia vida que me foi dada. E em seguida ele vai falar da atenção, lógico, considerem que a vida é plena de ensinamentos e que a dispersão, trocamos uma realidade que poderia nos educar por uma fantasia que só nos consome energia. Cada momento da nossa vida tem algo a nos ensinar. Como eu já falei para vocês, o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, diz que se houvesse um momento da nossa vida que não tivesse nada a ensinar, já teria sido tirado da nossa vida. Imaginar quanto aprendizado existe nas pequenas coisas. Cada momento, o que você poderia extrair daí? Fazer reflexões sobre os acontecimentos da sua vida. Fazer com que você não passe por eles em vão. Concentração, que é um desdobramento da mesma ideia da atenção, né? Concentrar significa colocar todo o teu potencial canalizado num ponto para poder aprender o profundo mistério que está ali.
Contava para vocês uma ocasião sobre um livro da tradição hindu, que é o Bhagavad Gita, parte do Mahabharata, onde os príncipes eram treinados por um mestre, Drona, na arte do arco e flecha. E Drona pedia que cada um deles viesse e tentasse atirar num pássaro de madeira que tinha sido colocado no alto de uma árvore, que acertasse o olho do pássaro de madeira. Ele chamava cada príncipe, o príncipe esticava o arco e ele falava: para, me diz o que você está vendo. Ah, eu vejo o céu, a árvore, os pássaros, as flores e o pássaro de madeira. Não, não atira. Vem outro. Ele perguntava de novo, dizia a mesma coisa, via 1000 coisas e o pássaro de madeira e o olho do pássaro de madeira. Até que veio um príncipe, Arjuna, montou o seu arco e ele perguntou: o que você está vendo? O olho do pássaro de madeira. O que mais? Mais nada, só o olho. Ele diz: bom, agora sim, agora tira que você vai acertar. E ele acerta em cheio. Ou seja, sabendo em um determinado momento mergulhar tão profundamente que todo o nosso potencial seja voltado para extrair daquele ponto o máximo que ele tem a nos ensinar. Não sair subestimando os ensinamentos da vida. Isso seria a concentração. Tudo de nós, em cada ponto de ensinamento que a vida oferece. Esse seria o nosso ideal. E por fim, a sabedoria. A capacidade de aprofundar-se em cada conhecimento adquirido, vivenciá-lo e integrá-lo como teu. De tal maneira que hoje já não é um ensinamento que eu recebi de fulano, é um ensinamento que eu testei e integrei e é a minha forma de responder à vida. Imagine que vocês queiram testar um desses ensinamentos do Dhammapada. Teste, perceba que na sua vida isso acontece exatamente assim, integre e daqui a pouco a sua resposta à vida seja automática. Você já não lembre nem que tirou do Dhammapada. Quem nos ensina os grandes ensinamentos da vida não pede direitos autorais e espera que nós integremos esse ensinamento de tal maneira que seja, a partir daí, não aquilo que está num livro, mas a minha forma de responder à vida. Verso 382. Até um jovem monge, consagrado aos ensinamentos do Buda, ilumina este mundo como a lua ao emergir das nuvens. Ou seja, até um jovem, puro, bem-intencionado, que se propõe a viver com seriedade esses ensinamentos que são passados pelo Dhammapada, já é capaz de projetar uma luz que faz com que ele seja uma esperança para todos aqueles que estão na escuridão. Já é um referencial. Não é, às vezes, uma questão de tempo externo, é uma questão de tempo interior, de confiança, de atenção, de foco, de entrega, de energia, de motivação, e nós irradiamos a partir dessa potência que fomos capazes de reunir no momento. Irradiamos e iluminamos. Cumprimos o nosso papel no mundo. Fazemos com que o caminho daqueles que nos seguem seja mais claro, mais luminoso, graças ao nosso esforço. 26. O Brahmani, Brahmanavaga, são os sacerdotes da tradição indiana, né? A máxima casta. 384. Quando o Brahmani alcança o cume dos 2 caminhos, concentração e visão interior, todos os grilhões caem por terra e então conhece a realidade. Ou seja, o ápice dos 2 caminhos, que é a capacidade de visão interior, concentração interna e perceber quem sou eu no meio de todas aquelas coisas que dizem que eu sou, que me sugerem ser, quais são os meus princípios, qual é a cabine central a partir do qual eu administro a minha vida, a minha verdadeira essência, e a partir dessa cabina central, como se fosse um farol no meio do mar, eu ilumino pontos desse mar, me concentro. Ou seja, vida interior e concentração externa. Eu ilumino o mundo exterior a partir desses princípios que constituem a minha identidade. E os vejo mais próximo da realidade que eu sou capaz de ver, dependendo da intensidade da luz que eu projeto. Ou seja, eu tenho uma visão isenta, sóbria e mais próxima da realidade. Então ele diz que isso é a liberdade. Parem para pensar o que vem a ser liberdade, e isso daria uma palestra. Liberdade é libertar-se de tudo aquilo que te impede de ser você mesmo, que te impede de exercer o teu papel no mundo, de dar o teu recado. Quando o homem encontra a sua cabine central, quando ele exerce o direito de ser ele mesmo, ele é totalmente livre para ver as coisas como elas são e não como o mundo nos ordena ver.
É impressionante, observe em si próprios e nas pessoas à sua volta, como as pessoas repetem jargões sem nunca terem refletido sobre o conteúdo daquelas palavras. Quão poucos são aqueles que viram realmente as coisas, no máximo das suas possibilidades, e analisaram sem preconceitos, sem jargões, sem doutrinas decoradas, sem palavras repetidas, mas vendo a partir da projeção da sua própria identidade. Platão diria no Mito da Caverna que isso é ver as coisas iluminadas pela ideia do bem. Quem consegue isso? Quão poucos são aqueles que veem o mundo a partir de ideias próprias, a partir da sua própria identidade. 398. Quem se livrou da correia do ódio, da venda do desejo, da corda do ceticismo e das tendências más latentes, o que levantou a tranca dos obstáculos da ignorância, que é um iluminado, chamo-lhe eu um Brahmane. Ou seja, aquele que se libertou daquilo que é o não eu, aquele que encontrou a sua verdadeira identidade e que pelas vossas obras dá-se a conhecer. Pelas vossas obras vos conhecerei, diz o princípio bíblico. Se ele é liberto, ele é um libertador. Assim como de uma mangueira espera-se mangas, de uma macieira espera-se maçãs, de um homem liberto espera-se que ele seja libertador. O seu exemplo é libertador. O seu exemplo de identidade profunda, de coerência profunda com o ser, é uma esperança para que todos também encontrem o seu caminho, para que todos vão se libertando. Daí que ele é revolucionário e que ele é perigoso para aqueles que amam correntes, muitas vezes odiados. 399 e 401. Eu condensei aí alguns versos. Aquele que, inocente, sem ressentimento, sofre injúrias, violências e castigos, cujo poder é realmente a paciência e que aos prazeres sensuais não mais se apega do que a folha de lótus a gota d'água, ou que a ponta da agulha e o grão de mostarda, chamo-lhe eu um Brahmane. Ou seja, imagina aquele que não se contamina por nenhum apego ou rejeição, que não cria vínculos nem para desejar, nem para rejeitar as coisas do mundo. Passa pelas coisas do mundo sabendo que elas são ilusórias, mas dando o melhor de si, para que o mundo fique um pouco melhor do que era antes dele passar. E que está em contato com as coisas materiais, sem desejá-las, sem se sentir dono de nada, mas simplesmente se sentindo responsável pelo seu caminho, por trilhar o seu caminho e deixar rastros. Isso ele chama de um Brahmane. Ou seja, são requisitos de um homem que já está num nível muito elevado. Mas lembrem, ainda que distantes, são um referencial para nós. Como quando você abre as portas e janelas da sua casa. O sol já te alcança. Só pelo fato de ter aberto as portas e as janelas da tua casa para o sol. A distância ainda é a mesma das portas e janelas fechadas. Você se colocou em contato com ele. Assim é o ideal de um Brahmane perfeito. Só o fato de olharmos para isso vai mexendo com a nossa imaginação e dizemos, eu amo isso, eu quero ser isso. A sua vida já não é mais como era antes. Cuidado, que a falta de modelos conscientes e construídos por nós na nossa vida faz com que os modelos do coletivo se infiltrem. Quando você menos espera, você tem metas banais e elas estão dando a direção da sua vida por distração, por falta de atenção e de concentração. O exemplo dos grandes Brahmanes, ainda que distante, é o referencial necessário. Verso 406. Tolerante entre os intolerantes, sereno entre os violentos, desapegado entre os interesseiros, sem afetação, profere palavras instrutivas e verdadeiras. Esse chamo-lhe eu um Brahmane. Capaz de suportar as adversidades do mundo. Lembrem daquilo que falamos do imperador estoico Marco Aurélio. Quando sai de casa pela manhã, considera que encontrarás um ladino, enganador, um ladrão. Se entras em conflito com isso é porque não estavas preparado. Porque o mundo é dual e será sempre. E se você sai ao mundo consciente, tem que estar preparado para a dualidade. Nem se deixar comprar pelos elogios, nem se deixar apavorar pelos rugidos dos elefantes furiosos. Enfim, saber manter-se fiel a si próprio no meio de todas as ventanias, ter raízes profundas que te permitam manter-se de pé no meio dos ventos do mundo. Quer as brisas deliciosas, quer os ventos tempestuosos que tentam nos arrastar.
Então, manter-se tolerante entre os intolerantes, sereno entre os violentos, desapegado entre os interesseiros, sem afetação, e capaz de dizer aquela palavra sagrada que traz consolo a quem a ouve. A este eu chamo de Brahmane. E por fim, 422, o nobre por excelência, o herói, o sábio onipotente, o vitorioso, o impassível, o puro, o iluminado, chamo-lhe eu um Brahmane. Eu considero esse verso muito bonito e de vez em quando, dentro daquela recomendação da confiança de que ele fala, temos que confiar no universo e temos que aprender a confiar em nós mesmos também. Quando eu falo sobre planejamento do tempo, uma das coisas que eu falo sobre isso. Ou seja, acreditar, ser capaz de fechar os olhos e visualizar a si próprio um dia assim. Se não acreditamos que poderemos ser assim um dia, não caminharemos para isso. Acreditar que essas potencialidades existem dentro de nós. O herói, o sábio, o onipotente, o vitorioso, o impassível, o puro e o iluminado. Imaginar-se assim. Nós primeiro criamos com a imaginação e depois conquistamos com a vontade. Temos que imaginar o sábio como uma possibilidade no nosso horizonte futuro, para que possamos ter a garra suficiente para caminhar na direção dele. Filosofia é amor à sabedoria. Bom, nós terminamos aqui. Eu espero que essa leitura tenha sido útil para vocês. Sei que muitos têm achado que nós somos um pouco mais formais nessas leituras feitas para YouTube do que num grupo. Nós mesclaremos as duas coisas de vez em quando, mas também aqui temos a possibilidade de falar sobre detalhe por detalhe, estendermos no tempo que a gente precisa, ou seja, voltando ao universo dual. Aqui temos vantagens também. E numa dinâmica de grupo vem outras vantagens. Espero que vocês saibam aproveitar o melhor de cada circunstância. Que leiam e releiam esse livro, sempre buscando refletir, mastigar cada palavra. E integrem como uma possibilidade de resposta à vida. E recordo com vocês aquela ideia que já citamos. Um homem não vive daquilo que ele come, mas daquilo que ele assimila. É isso então. Muito obrigada.